Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre o que era a terapia de casal. E eu queria dar continuidade a esse vídeo falando um pouquinho mais profundamente, né, sobre o que leva um casal a buscar a terapia. É sobre isso que a gente vai falar. Então eu percebo aqui no meu consultório que quando um casal chega, quando ele busca a terapia, é porque ele está vivendo um distanciamento muito importante, um distanciamento muito significativo. Então, as pessoas perderam a comunicação, elas não sabem mais o que a outra está pensando, o que a outra está sentindo, não entendem o modo como a outra está agindo. Muitas vezes estão discutindo, ou não estão discutindo, mas simplesmente estão muito distantes. E esse distanciamento gera sofrimento. Quando há o distanciamento, a gente está falando que houve uma perda de intimidade. Só que esse distanciamento, ele pode acontecer por vários motivos. Um dos motivos é porque muitas vezes essa intimidade entre o casal não foi construída. É quase como se o casal não tivesse se misturado, não tivesse casado, caso eles sejam casados, ou não tivesse se misturado, se eles forem namorados. Esse distanciamento pode acontecer também porque houve uma transformação das pessoas, de uma delas, das duas. Isso é muito comum quando um casal está junto há muitos anos. Então, a vida transforma cada um, porque cada um tem vivências, tem experiências diferentes no seu trabalho, nas suas relações, e essas transformações muitas vezes distanciam o casal, porque eles não se dão conta do que foi acontecendo com o outro. Eu percebo também que esse distanciamento, ele muitas vezes acontece porque houve um trauma na relação, houve um fato, um acontecimento que gerou uma mágoa muito grande, quase que uma fissura na relação, e que a responsabilização, a culpabilização do outro pela existência desse fato, e isso pode fazer com que o casal se desconecte, com que aquela sintonia que existia antes deixe de acontecer. Então, um passa a ficar muito magoado com o outro e a responsabilizar o outro pelo que aconteceu, e isso, de repente, desconecta. Quando eu falo de uma mágoa que aconteceu ou um fato, eu posso citar exemplos. Então, por exemplo, houve uma traição, ou alguém se decepcionou com alguém. Um do casal se decepcionou com o outro por algo que ele fez e que não correspondia à expectativa da outra pessoa. Esses são exemplos. A mais, esses são alguns exemplos. É muito comum também haver no casal um acúmulo de mágoas. Então, acumula-se mágoas com o outro e essas não são ditas, não são elaboradas. Muitas vezes o outro nem sabe que aquela pessoa está magoada com ele. E por não serem ditas, elas ficam ali guardadas, vão se acumulando e também geram um distanciamento muito grande. E ainda há uma situação importante da gente considerar, que é a mudança de um sentimento, a transformação de um sentimento. Então, a pessoa, um do casal ou os dois, de repente começam a questionar se ainda faz sentido continuar com o outro, porque não sabem mais o que sente pelo outro. Então, esses são os motivos que eu percebo, imagino que haja mais, mas esses são os motivos que eu percebo que são mais comuns na busca do casal por uma terapia. Então, quando o casal busca a terapia, ele busca porque está sofrendo com esse distanciamento. Geralmente o casal não sabe o que fazer, ele perdeu a comunicação, perdeu a conexão, e ele está buscando entender, esclarecer o que está acontecendo para que daí ele possa ou se reencontrar, as pessoas possam se reencontrar, ou para que se possa tomar uma decisão. E aí, novamente, pensando naquele vídeo, inclusive, que a gente falou sobre o que era terapia, eu estou dizendo que a terapia não é um lugar em que o terapeuta vai fazer o casal ficar junto ou ficar separado. É um lugar para a gente esclarecer o que levou a esse distanciamento todo, a essa perda de intimidade, ou ao fato dessa intimidade nunca ter sido construída, o que levou a isso, para que daí o casal possa se reencontrar, reconstruir, ou então tomar uma decisão consciente de não ficar mais junto. O importante é que após uma terapia pode-se tomar uma decisão consciente. Eu tenho gostado muito de conversar com você. Então, escreve para mim, faça a sua sugestão, comente o vídeo para a gente se aproximar mais. Eu te espero.